Esse hino é muito bonito, viu, João José? Qual é o cantor? Oséias de Paula. Ele transmite uma mensagem que promove a sua edificação espiritual. Ele eleva você espiritualmente. Oséias de Paula, grande instrumento de Deus. Meu irmão em Cristo, qual o destino da vida humana depois da morte? Qual o destino da alma humana depois da morte do corpo? A alma será aniquilada, extinta, ou ela é eterna? A alma é mortal ou é imortal? Historicamente falando, existem duas doutrinas escatológicas completamente antagônicas e divergentes. Por um lado está a doutrina do mortalismo, conhecida por aniquilacionismo, o estado de inconsciência dos mortos, o sono profundo da alma. Já do outro lado existe uma outra doutrina, a doutrina do imortalismo. Por um lado, a mortalidade da alma. Por outro lado, a imortalidade da alma. E em quem você acredita? Venha comigo rapidinho. Rapidinho. A Bíblia no Salmos 22, versículo 29, esclarece essa questão. Né? No decorrer dos séculos, tem surgido muitas especulações sobre a vida pós-morte. Especulações religiosas, científicas, filosóficas. Mas nós cremos no cânon sagrado. E este cânon ele é integrado por 66 livros inspirados por Deus. Veja o que diz o texto. Salmos 22, 29. E todos os grandes da terra adorarão, e os que descem ao pó prostrarão diante do Senhor. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: na morte o corpo vai para o pó, mas a alma Deus toma para si. Noutra tradução diz assim: o espírito retorna para Deus. Então observa que todos vão para o mesmo lugar a nível de matéria, a nível de corpo. Mas há uma distinção entre corpo e alma. Para a gente ter uma compreensão melhor desta questão, eu diria que buscar a etimologia da palavra ajuda muito. A palavra alma, ela vem do hebraico lá muito arcaico, nefesh, e se traduz por vento ou sopro. E vindo lá e a palavra espírito, vindo também lá do hebraico arcaico, espírito se traduz por pneuma, ou ruach. Então tanto nefesh como pneuma ou ruach se traduzem por vento ou sopro. E o texto sagrado de Gênesis diz que o homem biológico ele veio do Agila, mas o sopro de Deus é que deu a alma, deu origem à alma humana. Então, sendo assim, a alma não pode ser mortal. Esse é um raciocínio silogístico, é um raciocínio lógico. Entendeu? Então o homem é um ser fluídico. Fluídico, ou seja, ele tem uma parte que é indefinível, que é imponderável, que é intangível. Ele tem uma parte metafísica, que é a sua alma. Entendeu? Que é a sua alma.
Essa doutrina da imortalidade da alma não é uma construção humana, não é uma produção teológica, é uma doutrina bíblica. Sendo assim, ela é irrefutável. Entendeu? Porque é verdade absoluta, não relativa. Não relativa. Os judeus eram imortalistas. Os pais apostólicos, todos eles eram imortalistas. Eles escreveram duas grandes obras literárias, dois grandes clássicos, o Didaquê e o Pastor de Hermas. E esses dois livros focam na questão da imortalidade da alma. Entendeu? Da imortalidade da alma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá a Tessalônica, ele reafirma e ressignifica este versículo aqui que nós lemos de Salmos 22, 29. Paulo fala assim que este corpo que é putrefável, que é perecível, esse corpo que vai se decompor, ele ressuscitará revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Imortalidade e incorruptibilidade. Este corpo. Agora, queridos, essa doutrina do mortalismo ou aniquilacionismo crê que o homem é um ser holístico. Ou seja, ele não tem partes distintas, fragmentadas. Ele tem partes interconectadas, interligadas. Sendo assim, ele é um todo, que a palavra holismo vem de holos, quer dizer todo. Então a análise parte do todo para compreender o todo. Não do S parte do homem, do S o todo. Então o todo será aniquilado. Os ímpios serão aniquilados de corpo e de alma. Entendeu? Então essa doutrina do aniquilacionismo crê que as almas, os corpos dos ímpios serão aniquilados, serão extintos. Mas dizer que a alma é putrefável, que a alma é perecível, parece eu diria que é algo ilógico, algo irracional. Como que o sopro vai putrefar? Como que um sopro vai se decompor? Não é algo irracional? Essa doutrina do mortalismo ou aniquilacionismo, eu diria que ela é fruto de estudos bíblicos interpretados de forma particularizada e pragmática. Grupos religiosos segregados, sem uma sistematização, sem uma direção de Deus, fazem estudos do Apocalipse e dos eventos escatológicos, aí criam as suas doutrinas, as suas teologias. Entendeu? Veja bem, lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, João, ele tem visões, antevisões. Ele diz assim: quando foi aberto o quinto selo, eu vi as almas daqueles que foram mortos como heróis debaixo do altar. Debaixo do altar, as almas dos heróis. Então a alma, obviamente, é imortal. Mas nós temos aqui evidências bíblicas da imortalidade da alma. No Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, João diz assim, olha: eu vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Mas na frente ele disse: eu vi esses heróis reinando com Cristo por 1000 anos. Quem escreveu este livro do Apocalipse foi o apóstolo chamado João. No ano 100 da era cristã, ele foi exilado para uma ilha chamada Patmos,
por um imperador romano chamado Domiciano. E nessa ilha ele teve essas antevisões. Entendeu? Então a alma humana ele viu debaixo do altar. Ele viu a alma dos heróis da fé reinando com Cristo por 1000 anos. Por 1000 anos. Então nós temos aqui um embate entre duas doutrinas escatológicas. O mortalismo ou aniquilacionismo e o imortalismo, a imortalidade da alma. Nós cremos que este homem que anda nas diretrizes de Deus, que trilha caminhos retos, não estou falando de religião, né? Estou falando de Bíblia, de vida cristã, de alma humana. Então esse homem que é temente a Deus, que não usa de engano, depois da morte do corpo, a sua alma será destinada a um lugar de felicidade e de gozo eterno. Nós cremos na vida pós-morte. E isso nos consola. Isso nos consola, nos conforta, nos edifica nos momentos de adversidade. Nós cremos que a alma humana tem um destino. Que Deus, assim, em sua graça, te ilumine e te faça compreender mais amplamente este assunto. Olha, para a gente finalizar, entre os imortalistas, ou entre o imortalismo, existem duas variáveis, ou duas vertentes. O imortalismo dicotomista e o imortalismo tricotomista. Aí tanto faz. Isso não vai alterar, não vai comprometer a espiritualidade, a comunhão com Deus. Que Deus, em sua graça, te ilumine.